E aí galera, tudo bem? Bom, hoje a gente vai conversar sobre um assunto que é delicado, não só delicado, mas ele é polêmico, que é sobre faculdade no ramo de tecnologia. Isso gera muita discussão hoje em dia e eu quero trazer aqui para vocês um pouco sobre o meu ponto, se vale a pena ou não você fazer ou cursar uma faculdade de tecnologia hoje em dia e o que eu faria hoje em dia se eu fosse cursar uma faculdade de tecnologia. E não se preocupa que eu não vou falar um monte de coisa aqui por 10 minutos para chegar no final do vídeo e falar que depende se você quer fazer uma faculdade de tecnologia ou não. Que a minha resposta depende. Não, não vai ser assim. Então pega o seu cafezinho e bora pro vídeo. Nos últimos anos, a faculdade ela se tornou mais acessível para todos os brasileiros. Quando eu entrei na faculdade, você ter uma faculdade era sinônimo de sucesso. No caso, engenheiros, advogados, médicos, todos ganhavam muito e viviam uma vida muito bem. Só que a partir da minha geração, quando a gente entrou na faculdade, e a gente começou a se especializar e sair da faculdade, isso já não era mais verdade, justamente porque a faculdade ela se tornou mais acessível aos brasileiros. Então, se antes a gente tinha poucos engenheiros, porque poucas pessoas conseguiam entrar numa faculdade, conseguiam terminar uma faculdade, hoje a gente já tinha mais engenheiros, ou seja, com mais gente disponível no mercado, o valor de contratar um engenheiro ele diminuía. E isso também serve para a faculdade de tecnologia. Quanto mais pessoas a gente tinha trabalhando, mais isso barateava a nossa mão de obra. Só que o problema é que a gente tem muita vaga disponível no mercado. Então, mesmo formando mais pessoas entrando no mercado de trabalho, maior era a necessidade dessas pessoas. Então, por isso que o valor delas, o valor do salário, enfim, não diminuía. Antes a faculdade ela era, além de um sinônimo, meio que uma garantia de você ter uma qualidade de vida boa, de você conseguir um bom emprego e daí por diante. Hoje, isso já não é tanta realidade. Por exemplo, a gente tem muitos engenheiros que são Uber. Isso virou até piada em vários lugares, Instagram, Twitter. E no nosso ramo, especificamente, a faculdade, você ter um ensino superior não é sinônimo de você ser um bom profissional, porque principalmente a faculdade ela não te prepara para o mercado de trabalho, de jeito nenhum. Então, se você hoje pensa em fazer uma faculdade, você tem que ter em mente que a faculdade ela não vai te preparar para você conseguir o primeiro emprego. Do mesmo jeito que ter um diploma não é garantia que você vai ter um emprego. E aí a gente entra em alguns quesitos, porque existem certos tipos de pessoas que buscam entrar numa faculdade. A gente tem pessoas que não trabalham e conseguem ser sustentadas pelos pais ou têm um dinheiro ali guardado, então elas podem simplesmente só fazer a faculdade. Existem pessoas que, além de fazer a faculdade, têm que trabalhar para manter a casa em ordem, para pagar as contas do mês. E existem também as pessoas que trabalham, obviamente, mas que elas já têm ali um certo conforto financeiro para poder fazer uma faculdade. Então a gente tem esses três cenários. Se você pode ser sustentado pelos pais, ou enfim, tem dinheiro guardado, não tem problema para você fazer a faculdade, faça, mas não faça só faculdade. Eu buscaria fazer algum outro bootcamp voltado para a área que eu quero. Eu procuraria fazer cursos na internet, porque só a faculdade ela não vai te preparar para o mercado de trabalho. Você vai terminar a faculdade e você vai estar desempregado. Então, utilize o tempo para a faculdade também para complementar ela com outros estudos. Agora, se você precisa trabalhar, precisa trazer o sustento para casa e está pensando em fazer uma faculdade, eu não entraria na faculdade de início. Eu começaria justamente a fazer algum desses cursos online, procurar algumas coisas no YouTube, na internet, gente que ensina de graça, porque tem bastante gente que ensina de graça. Por quê? Porque você está numa situação mais delicada, que você não pode parar de trabalhar, e você está buscando, às vezes, uma mudança de área, ou está buscando um emprego na área de tecnologia, o primeiro emprego, e pode ser que essa área não seja para você.
Porque de fato, a computação, trabalhar com tecnologia não é para todo mundo. E eu falo isso no sentido de que, do mesmo jeito que para você ser médico, você, por exemplo, não pode ter medo de sangue, você tem que ter um estômago forte para algumas coisas que você vai ver na profissão, e isso não é para todo mundo, mexer com tecnologia necessita de um raciocínio lógico forte, e isso também não é para todo mundo. Você pode sim desenvolver com estudo, com dedicação, mas às vezes aquilo ali não é para você. E tá tudo bem, não tem nenhum problema. Então, primeiro, faça um teste. Procura aprender na internet, procura ver uns vídeos, ver algumas coisas gratuitas, compra ali um cursinho na Udemy, tenta fazer, vê como que é. E aí se você vê que aquele negócio é para você e que aquilo pode trazer oportunidade para a sua vida, pode mudar a sua vida, aí sim eu recomendo você buscar entrar na faculdade, né? Fazer os dois, a faculdade e o trabalho. Só que tendo em mente que a faculdade ela vai ser mais uma carta na manga do que de fato uma bala de prata para você conseguir o primeiro emprego. Porque com a faculdade você vai ter mais facilidade para conseguir, por exemplo, um estágio, que é a porta de entrada para os primeiros trabalhos, e também, o que eu vou dizer um pouco mais para frente, mas ela é uma garantia para você, tá? E a gente já vai conversar sobre o que é essa garantia da faculdade. Agora, se você às vezes já até trabalha com tecnologia, fazer uma faculdade para você vai ser bom porque você vai ter um diploma. E o diploma, hoje em dia, ele está desvalorizado, porque justamente a gente tem mais acesso à faculdade, mas ainda assim ele é importante. Apesar dele não ser um sinônimo de qualidade, de ser um bom profissional, ele ainda pode trazer alguns confortos para você, que a gente vai conversar agora. Não diria nem que são confortos, mas são algumas garantias. Por exemplo, eu já vi vagas que pedem o diploma. Eu já vi vagas que pedem o diploma, exigem o diploma. Não exatamente na tecnologia, mas algum tipo de ensino superior. Por exemplo, sei lá, você fez direito e migrou para desenvolvimento de sistemas. Não tem problema, mas você tem um ensino superior. E isso, para algumas empresas, de fato, importa. Eu já vi cargos de sênior que só podem ser ocupados se você fez uma faculdade voltada para o ramo de tecnologia, seja engenharia de software, ciência da computação, independente. Mas você precisava do superior para obter, assim, o cargo de sênior. E sem isso você não conseguia. Já vi isso acontecer sim. Eu concordo? Não concordo. Justamente porque eu já conheci muitas pessoas que são ótimos programadores que não fizeram nenhum tipo de ensino superior. E do mesmo jeito que eu já vi pessoas que atingiram o ensino superior, cursaram e terminaram ciência da computação, que são péssimos programadores. Então, a faculdade ela não é sinônimo de qualidade, de ser um bom profissional. Mas, qual é a vantagem de se ter uma faculdade, já que a nossa profissão ela não é regulamentada? É justamente para caso algum louco, que é o nosso presidente da República, ou pode vir a ser o nosso presidente da República, porque só tem louco nesse país, querer regulamentar a nossa profissão. Eu acho que isso vai chegar a acontecer? Não acho que isso vai chegar a acontecer. Mas tem louco para tudo. Então, qual é a questão do diploma? É melhor você ter e não precisar do que você precisar e não ter. Então, a faculdade hoje, ela é uma garantia. Por quê? Às vezes você vai querer um cargo, você vai estar ali numa disputa por uma vaga e a faculdade ela pode ser esse diferencial. Às vezes para você conseguir uma promoção, às vezes você quer sair do país também e aí com a faculdade fica mais fácil de você conseguir o visto. Então, o diploma ele é importante. A faculdade em si talvez não seja tanto. Pode parecer controverso, mas é o que eu penso pelo menos. Mas a faculdade ela é inútil? Tudo que ela ensina é ultrapassado? Ou nada vale a pena? Olha, eu fiz faculdade muito cedo. Eu entrei na faculdade com 17 anos. E para mim a faculdade foi muito mal aproveitada justamente porque eu não sabia programar. Se eu entrasse na faculdade hoje, com a experiência que eu já tenho, eu me sentiria melhor. Eu sentiria que eu aproveitaria melhor a faculdade. Eu entenderia melhor os conceitos, o que está sendo me apresentado, porque eu já vivo isso na vida, eu já vivo isso diariamente. Então eu consigo ter uma visão diferente sobre aquilo que está sendo apresentado. Na faculdade, por exemplo, quando a gente estuda banco de dados, a gente vê muito se falar sobre tabelas normalizadas no banco de dados.
ou seja, a gente ter um campo do banco de dados, da tabela do banco de dados, para cada tipo de informação. Porém, se a gente traz isso para a vida real, às vezes não é interessante, porque para ter uma informação simples, você precisa fazer uma consulta em mais de uma tabela, você precisa fazer um inner join ali, um left join, para conseguir aquela informação, e isso acaba atrasando o seu sistema, aumentando o tempo de requisição, às vezes a sua resposta tem que ser imediata. Então, a faculdade ela te apresenta uma teoria que às vezes ela pode ser muito distante da verdade, do que você vai utilizar no dia a dia. Então, por isso é bom você ter a experiência dos dois. Se eu estou começando hoje, do zero, cara, eu quero entrar na tecnologia, eu quero trabalhar, eu quero conseguir o primeiro emprego e é isso que eu quero para a minha vida. Eu não começaria pela faculdade. Eu buscaria primeiro algum curso profissionalizante, algum bootcamp, alguma coisa. Eu buscaria estudar programação, saber programar, às vezes até conseguir já o primeiro emprego para aí sim ir atrás da minha faculdade. Agora, já comecei a faculdade, já estou ali, procura fazer coisas por fora, porque só a faculdade não vai te dar um emprego. Aí agora, já trabalho, já estou colocado no mercado de trabalho. Preciso fazer a faculdade? Não, mas eu faria porque é um seguro que eu vou ter. Se eu quiser sair do país, se eu quiser um emprego, se eu estou concorrendo a uma vaga com muita gente. Então põe na cabeça o seguinte, se alguém tenta te dizer que a faculdade, que o diploma, ele é inútil, essa pessoa ela está tentando te vender um curso. É simplesmente isso. Muitas pessoas que eu já conversei já falaram que, olha, a faculdade foi um saco, foi uma bosta. Às vezes a pessoa se arrepende de ter feito a faculdade tão cedo, mas nenhuma delas nunca reclamou de ter um diploma. Pode reclamar, a faculdade não me ensinou direito algumas coisas, a faculdade, coisas que ela ensina estão ultrapassadas, a faculdade, não sei o quê. Pode reclamar de muitas coisas da faculdade, mas eu duvido que elas se arrependem de ter um diploma. Então, faculdade é importante para o mercado de tecnologia? Sim. Especificamente, faculdade de tecnologia? Não. Qualquer outra faculdade vai te auxiliar a você ter uma segurança e um currículo mais forte. Principalmente se você está querendo uma área específica. Imagina que você fez uma engenharia, uma arquitetura da vida e você aprendeu, fez uma migração de carreira para desenvolvimento de software. Para uma empresa que trabalha com engenharia, com construção, enfim, você vai ser muito mais valioso porque você já tem um background ali de engenharia do que uma pessoa que simplesmente fez computação. Então o ponto desse vídeo é, faculdade é importante sim, tá? O diploma ele é importante sim. A questão é, veja quando você vai escolher entrar numa faculdade. Veja como você vai entrar na faculdade. Se você já vai entrar sabendo alguma coisa, se você vai deixar para aprender na faculdade, se você vai fazer a faculdade para ter uma garantia, se você está pensando em fazer uma migração de carreira, se você está começando agora. Então analise todos esses pontos. Se alguém está dizendo para você que não vale a pena fazer faculdade, pode ser que não vale a pena para você entrar no mercado de trabalho. Aí eu concordo. Só que não vale a pena ter um diploma, eu discordo totalmente. Então pessoal, essa é a minha opinião sobre fazer ou não faculdade. Tá? Eu acho que é importante, eu acho que vale a pena sim, mas pense bem em que momento da sua vida você vai escolher fazer ela. Talvez seja mais interessante você deixar para fazer a faculdade daqui a alguns anos, quando você tiver um conforto financeiro maior, quando você já tiver entendido um pouco mais sobre programação, sobre computação, do que você iniciar ela agora, tendo que se endividar e trabalhar várias horas e além de estudar. Então pense bem no que você vai fazer quando você vai fazer a faculdade, mas no meu ponto de vista ela é importante sim. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comente aqui embaixo se você concorda comigo, se você discorda, se você se arrepende de ter feito a faculdade ou não, se você acha que eu falei um monte de bosta, que faculdade não serve para nada, não sei o que. Comenta aqui embaixo, deixa a sua opinião e até o próximo vídeo. Valeu!